O Estrelando está começando. Meu entrevistado de hoje, Dr. Roberto Debski, vai falar sobre constelação familiar sistêmica. Não saia daí que ainda tem dicas do Estrelando e céu aberto com a Márcia Bernardo. Meu entrevistado é do signo de Aquário, tem ascendente em Leão e a lua no signo de Escorpião, Roberto Debski. Ele que é médico, psicólogo, constelador e coach. Mas também eu sei que o Roberto Debski era astrólogo, mas acho que ainda é astrólogo. Nós vamos falar hoje sobre constelação familiar. Muito obrigado, Debski, Dr. Roberto Debski, por estar presente no programa. Eu gostaria de saber o que são constelações familiares sistêmicas. Eu te agradeço pelo convite, é um prazer participar, a gente se conhece há tanto tempo, não é? Muitos anos. E constelação familiar é um método desenvolvido pelo Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão, ainda vivo, tem 92 anos. E ele passou por muitas experiências de vida, passou pela Segunda Guerra Mundial, depois ele foi missionário, era padre católico, foi missionário na África do Sul, no Apartheid, e ele estudou muitos relacionamentos humanos. E ele descobriu algumas leis que regem os relacionamentos humanos, que ele chamou de ordens do amor. Então, quando essas ordens do amor são respeitadas e vivenciadas na família, a família e as pessoas caminham com saúde, com sucesso, com prosperidade, né? E quando essas ordens do amor e leis da vida, que são leis sistêmicas da vida, não são respeitadas, pode existir os problemas de relacionamento, os problemas profissionais, falta de prosperidade, não é? Então as constelações são um método que a gente utiliza, alguns falam que é terapia, outros falam que não é terapia, mas ela é altamente terapêutica. E a gente utiliza as constelações para poder olhar para os sistemas familiares e também para o profissional, para diversas questões. Mas a base de tudo, de onde nós caminhamos, é da nossa família. A gente traz toda uma série de fatores que vêm da nossa família, não somente a genética, mas a história de vida de cada um. Cada um que viveu em gerações e gerações para trás, então vamos contar que nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, em 10, 12 gerações tem 2.000 pessoas atrás de nós e por aí afora. E nós carregamos a história de cada um deles. Tudo que eles passaram, as alegrias, as tristezas, as perdas, e a gente traz isso em nós e muitas vezes representamos pessoas que passaram por situações difíceis, por exclusões, por perdas de outras gerações. Com qual finalidade? De reequilibrar o sistema. É disso que trata as constelações familiares. A busca é reequilibrar. Sim. Quando você fala de constelação, as pessoas não pensam que é algo astrológico, astronômico? Geralmente. Porque você fala constelação. O termo constelação familiar, na verdade, ela é uma tradução imperfeita do alemão, que é Stellung. Stellung, a gente fala que é um posicionamento. Posicionamento das pessoas. Stellung é um posicionamento das pessoas no sistema familiar. Como eu me posiciono com meus pais, com meus avós, com tios. Então, o posicionamento. Claro que tem a ver com a astrologia, por quê? Porque a astrologia também fala dos posicionamentos, dos astros, dos aspectos e tudo mais. Então, no fundo, existe assim a semelhança porque se trata de sistema. Mas por se falar de constelação, as pessoas muitas vezes imaginam mesmo que tem a ver com a astrologia e a gente vai esclarecendo. O tema, quando é levado, é só para cuidar de assuntos familiares? Não. Não? A constelação hoje ela é utilizada nas organizações, nas empresas, para falar de diversos assuntos. Por quê? Porque a base de tudo são os relacionamentos. E nós trazemos uma série de fatores, de comportamentos, de hábitos, de crenças, de padrões de saúde, de identificações que vêm do nosso sistema familiar. Então, tudo vem da família. E a constelação familiar fala o seguinte: se você toma a sua família, aceita basicamente os seus pais como eles foram, como eles são, você pode caminhar para a vida. Quando você tem questões que te prendem nas dinâmicas familiares, principalmente com os pais, você tem uma dificuldade muito grande de ir para a vida. Porque a vida vem através de quem? Diretamente dos pais. Existe uma cura? Não, a cura, a gente falar em cura, a gente não fala em nada, nem na medicina eu falo em cura, nem na psicologia. Né? A gente fala assim que nós buscamos olhar para os movimentos do sistema, o que foi, de onde provém o emaranhamento, que são aquelas prisões, aqueles lugares onde a gente fica preso, relacionado aos acontecimentos do sistema e procurar levar isso para um direcionamento mais saudável.
Então, quando você caminha de modo mais saudável, quando você corrige, a mesma coisa quando eu estou com um cliente, com um paciente na minha frente, eu procuro corrigir as coisas que ele faz que não são saudáveis, para que ele possa novamente voltar a ter saúde. Né? Porque quando a gente corrige aquilo que está em desequilíbrio, quando a gente faz o diagnóstico do que traz a doença, a gente pode caminhar para a saúde. E na constelação também, quando a gente observa, e através desse movimento a gente vê onde estava o emaranhamento, onde estão os problemas, a gente pode olhar para isso com amor em ordem, que é colocar as ordens do amor, o amor saudável, o amor adulto, e isso faz com que esse sistema novamente se encaminhe para a vida saudável. Existe alguma relação com o espiritismo? Porque vocês mexem com antepassados, né? Raízes. Sim, na astrologia são as casas 4, 8, 12, né? As casas de água. Existe alguma relação espiritual nisso? Não, não há nada relacionado ao espiritismo nem a nenhuma religião. Como curiosidade, Bert Hellinger foi um padre católico, não é? E na trajetória dele evoluiu, na visão dele, ele é muito aberto hoje, quando a gente acompanha as leituras, os livros e as obras dele. Mas não tem nada a ver com o espírito, mas a gente fala assim dos mortos do sistema, mas não são os espíritos, não há manifestações, nada como uma sessão mediúnica, não tem nada a ver com isso. Na verdade, os mortos continuam vivos no sistema, porque o que é um sistema familiar? O sistema é um composto onde tem vários integrantes, várias pessoas que participam desse sistema. Nós, nossos pais, nossos avós, bisavós, tios, irmãos, num sistema familiar fazem parte também, por exemplo, ex-relacionamentos meus, dos meus pais, dos meus avós. A gente tem que olhar para a dinâmica do posicionamento de cada um. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo prático, né? Então, não são só laços de sangue, são laços de vínculo, né? Inclusive, que você cria ao longo da que tua a gente vida? cria ao longo da vida também. Então, por exemplo, se meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele se relacionou com uma mulher. Isso entra? Entra, muitas vezes entra. Por quê? E se foi um relacionamento que gerou um conflito, por exemplo, ele abandonou, qualquer coisa do tipo. Então ela faz parte do meu sistema. A minha mãe só pôde entrar nesse sistema porque ela saiu. Então, muitas vezes, quando há um relacionamento que não respeitou esse vínculo e foi feito de uma maneira sem amor ou com desrespeito, essa pessoa permanece e eu ou algum irmão meu pode representar essa pessoa que foi excluída, mesmo não sendo alguém de sangue da família, entende? Então a gente fala dos relacionamentos, dos vínculos. Mas mesmo que eu não saiba que essas pessoas Sim, existissem. e normalmente nós não sabemos. Porque muitas vezes Mas nós aparece estamos... isso no trabalho? Aparece na constelação. Nós estamos identificados, então às vezes você pega uma criança que apresenta um traço de comportamento diferente, começa a se comportar de uma maneira agressiva, hiperatividade, que a gente vê tanto hoje, né? Muitas vezes essa criança, porque os jovens entram no nosso sistema e se tornam a serviço do sistema, eles estão por amor vinculados a esse sistema e querem fazer tudo para ajudar. Tudo isso inconsciente. Eles às vezes estão vinculados a alguém que foi excluído lá atrás. Um avô, um tio, ou um bisavô, enfim. Essa questão da exclusão, você tinha me comentado, mas a gente não falou aqui, né? Como que funciona essa questão da exclusão? Existem, segundo Bert Hellinger colocou, 3 ordens do amor, que são, ordens do amor são leis sistêmicas da vida. Ele não inventou. Que nem a lei da gravidade, o Newton não inventou, né? Ele descobriu e fez a sua teoria. O Hellinger também, estudando os relacionamentos, as diversas formas de técnicas que ele estudou, ele descobriu que existem basicamente 3 ordens do amor, que são leis sistêmicas da vida. A primeira é o pertencimento. Então, todos no sistema têm o direito de pertencer. Então, quando alguém nesse sistema é excluído, é colocado para fora, ou seja, porque teve um mau comportamento, ou porque destoou do grupo, alguém que foi desonesto, alguém que a família julgou e colocou para fora, um aborto, uma perda de um filho que trouxe muito sofrimento e logo depois a família teve outro para colocar no lugar daquele, Deu o né? mesmo nome. Deu o mesmo nome, inclusive. Então, todos esses fatores, eles acabam, mesmo que a gente não saiba, sendo exclusões que vão contra essa lei do pertencimento. E os jovens que chegam no sistema, as crianças e os jovens, eles fazem tudo para que o sistema volte a ter ordem e reequilíbrio. Então, muitas vezes, eles representam aquele excluído para mostrar para o sistema, olha, precisa olhar para mim, que eu estou representando alguém que precisa ser reincluído para que o sistema volte a ficar em harmonia. Tudo isso são padrões inconscientes que aparecem durante as dinâmicas das constelações. Tem mais perguntas, vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Ok. Voltamos já.
Você que é síndico do seu condomínio, quem é associado ao sindicato, através do seu síndico, ele recebe como grande parte das vantagens, a gente já falou várias aí por aí, você tem desconto no clube do condomínio, você recebe, se você se cadastrar, informações de primeira no seu e-mail, mas também tem a possibilidade de ter o departamento jurídico do SICOM, que, como eu sempre falo, tem quase 30 anos de existência, a seu favor, tanto nas questões cíveis como nas trabalhistas, não só na área de consultoria, mas principalmente na defesa efetiva dos seus direitos. Se informe, verifique se você é associado, seu condomínio é associado, e se não for, pegue lá uma proposta, estude bem e venha conosco. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Estamos sob a influência de um eclipse lunar que ocorreu nos graus 4 dos signos de Leão e Aquário. E em Aquário, junto à Lua, tivemos a presença do astro Marte. Isto indica dias sob forte tensão em que o passado precisa ser abandonado juntamente com padrões emocionais que são nocivos. Aliás, um cuidado, pois as emoções estão a mil. É importante buscarmos o equilíbrio. Estamos num período de Mercúrio retrógrado, então atrasos em documentos, papéis, negociações e também um detalhe, meios de comunicação, telefonia, internet, estradas, aeroportos, poderão apresentar problemas e atrasos. Então é melhor a gente já se prevenir e caso tenhamos que sair, viajar, não sairmos em cima da hora. Até a próxima semana. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Confira agora as dicas do Estrelando para você e a mensagem da dona Edelarzil Munhoz Cardoso, lá de Votuporanga. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 11 de agosto o curso Radiestesia Prática. No dia 13 de agosto, curso básico de astrologia para iniciantes. No dia 29 de agosto, excursão para o fenômeno do algodão. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. A Gaia, Escola de Astrologia em São Paulo, promove o 19º Encontro Anual de Astrologia, nos dias 27, 28 e 29 de julho. Informações 11 5084 3256. Guiné, arruda, alecrim, palha de alho e sal. É 3 litros de água que tem que pôr para ferver. Depois que a água ferve, é que vai pôr os adjuntos, sempre colocando 3 folhinhas de cada. E uma pitada de sal e um punhadinho de palha de alho. Então, aí põe na água que ferveu, tampa, fica tampado 15 minutos. Depois retire a tampa, coa a água, aí faça o banho do ombro para baixo, né? Cada um faz de um jeito. Tem gente que faz segunda, quarta e sexta. Tem pessoas que faz 13 dias. Então depende o tempo, né, da pessoa, né? Pode fazer na hora de deitar, porque você faz um banho normal, depois você faz o banho de defesa, jogando a água, né, do ombro para baixo. E
quando joga a água do ombro para baixo, vai mentalizando para se libertar de tudo que está atrapalhando a vida. Não enxugue, coloque a roupa de dormir sem enxugar. Tem que penetrar nos poros. E eu tenho certeza que vai dar certo. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é o Dr. Roberto Debski. Estamos falando sobre constelação familiar sistêmica. Queria saber, Dr. Roberto, fica numa sala o constelador, o constelado e as pessoas que participam. Essa é uma das formas. Quando você fala em constelação em grupo, você faz com um grupo de pessoas, maior Existe ou menor. também? Existe constelação individual também. No grupo é assim, é o constelador, o constelado e as pessoas que participam. Alguns vão ser chamadas para representar as dinâmicas do problema, da situação dessa pessoa que está constelando, outras vão somente assistir. O interessante é que quem está ali não está por acaso, com certeza. Todos, então, né? ninguém. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, essa constelação foi para mim. É como se eu estivesse constelando. Então, quando eu participei com o Bert Hellinger de uma constelação, fui chamado para representar. Você conheceu? Você esteve com Conheci, ele? sim, em setembro de 2016. Foi a última vez que ele esteve no Brasil, eu estive lá com ele em São Paulo. Então, fui chamado lá em cima no palco para representar. Tinha 900 pessoas naquele evento, porque é um workshop, né? E a constelação era de uma moça, eu fui chamado para representar alguém da família dela e eu fui constelado porque era um tema que eu precisava constelar. Então a gente fala assim, que quem chegou até um grupo de constelação é porque algo vai dizer respeito a ele ou a ela e ela vai aproveitar também. Então essas dinâmicas, quando a gente olha dinâmicas sistêmicas que vão se colocando em reequilíbrio e harmonia, isso serve para todos. Então isso num grupo. Individual também, a gente faz com bonecos, com figuras. Então, a técnica original é de algumas décadas atrás, um casal alemão, o casal Schneider, que ambos são consteladores, discípulos diretos do Bert Hellinger, e um dia o Jacob Schneider chegou em casa e foi contar para a esposa dele, que chama Sheiline, e falou, olha, eu fiz uma constelação assim, e ele viu que tinha os bonequinhos Playmobil do filho na sala. Aí ele pegou, olha, foi assim e tal, e posicionou os bonecos para mostrar os movimentos da constelação. Aí ela falou assim, nossa, vamos usar isso para fazer constelação individual no consultório. E aí começou o movimento das constelações individuais, em que a pessoa vem e representa ali no campo, como um campo, a gente coloca um círculo, um quadrado, um pano, alguma coisa que delimite o campo e faz os movimentos com os bonecos. Entendi. E funciona tão bem quanto, tão bem e as quanto dinâmicas se mostram. A pessoa consegue entrar no aspecto emocional? A pessoa traz a dinâmica familiar, por quê? Porque isso é que é o interessante da constelação. O que se mostra num campo de constelação, seja com os representantes, ou as pessoas, ou numa constelação individual, são as informações que são trazidas, acessadas daquele sistema familiar. A gente acessa o campo de informações. É interessante. Assim, essas emoções vêm à tona. Sim. O que fazer com elas? Porque não é uma terapia. Você faz uma terapia naquele momento. E depois, para dar prosseguimento àquilo? Não abre algo dentro desta pessoa? Eu costumo dizer... Não abre janelas? Muitas, Como que se muitas. isso depois? Eu costumo dizer assim, que a constelação ela é um catalisador. Né? Então, se, por exemplo, uma pessoa vem fazendo um processo terapêutico, aquilo às vezes está lento, então você faz uma constelação, Mas a pessoa nesse tá no caso a processo, pessoa já está, então já aí está. aquilo abre, né? Fica Porque mais as fácil. informações que chegam, que muitas vezes iriam demorar muito tempo para aparecer naquela Aparece mais dinâmica, rapidamente. parece muito mais rapidamente. Então, para algumas pessoas, quando você encara isso de uma maneira adulta, você leva aquilo e vai para frente. Outras pessoas podem sentir mais, então a gente orienta assim, olha, quando é o caso, você vai procurar um processo psicoterapêutico para te dar um Após, apoio. Uma pessoa Após. que nunca tenha feito. Começa Pode a aparecer ser- alguns ressentimentos, mágoas e tal. Então, mas como adulto, a gente olha para isso na constelação e a gente direciona isso de uma maneira mais saudável, porque todos esses são sentimentos humanos, porém são infantis. A gente já passou da etapa de ter isso. E quando a pessoa fica ainda preso a isso, a gente orienta, olha, procure. Vamos fazer um tratamento homeopático, fitochinesa, que lide com as emoções, fazer um acompanhamento, vai para a psicoterapia. Então, todos os métodos que podem ajudar e dar continuidade a esse processo são interessantes para a pessoa e a gente orienta que sim faça. Interessante. Me fala uma coisa, à distância é possível ser feito isso? Sim, muitos consteladores fazem à distância, por Skype. Aí Por a constelação Skype? individual por Skype, porque você faz, a pessoa está lá olhando você está olhando ela, você faz o movimento do campo
como se a pessoa estivesse ali. Então, muitos consteladores Mesmo usam... assim é possível? Sim, com certeza, porque a informação se traz, né? A pessoa é o portador do seu sistema, então ela traz, né, todas as informações do seu sistema, quer esteja ao meu lado, quer esteja longe, isso vai acontecer também. Fala uma coisa, quando as pessoas participam da constelação, aquelas que vão assistir, ou fazem, ou vestem aquele personagem que está sendo chamado, não é assim? Tem o constelado e tem Os representantes, que são né? chamados para representar. Isso. E eles entram numa sintonia? Então, a Eles gente fazem parte sempre, do papel, eu sempre oriento o humano? seguinte, né? Eu sempre dou algumas explicações gerais antes da constelação. Então eu falo, olha, a pessoa vai constelar. Aqui é como se fosse um ambiente sagrado, porque a pessoa está trazendo a sua intimidade, suas questões, seus problemas. Como todos têm, ninguém pode apontar o dedo e julgar, porque cada um de nós traz dinâmicas de situações diversas, problemáticas, de relacionamento das nossas famílias também. Então eu falo assim, olha, quando eu falar, olha, busque alguém para representar o seu pai, sua mãe ou seu relacionamento, ela vai até a pessoa e convida. Se a pessoa falar, sim, eu aceito representar, ela for posicionada no campo de constelação, ela está ali a serviço. Todos nós estamos a serviço do constelado e do sistema dele. Mesmo que essa pessoa não conheça. Ontem eu fiz uma constelação em grupo, toda terça-feira eu tenho um grupo de estudos, a gente estuda temas e uma constelação em grupo no final. Da constelação foram chamadas 3 pessoas para representar que nunca tinham, foram a primeira vez que eles foram participar de um grupo de constelação. Então muitos consteladores falam assim, não chame alguém que está começando, quem é a primeira vez, então não chama aquela pessoa, fala para o constelado, eu permito que chame e observe o movimento, porque às vezes a gente tem que trocar também o representante. Se você vê que o representante, o constelador sente, porque o constelador tem que estar em sintonia com tudo o que acontece. Se eu sentir que aquele representante está trazendo as dinâmicas dele, eu preciso retirar ele do campo. Então eu peço, olha, agora você senta, eu chamo outro para representar, porque nós precisamos entrar em sintonia com as informações do campo, claro que tem a ver com o nosso também, mas com o campo do constelado. E a pessoa que está lá, eu falo assim, olha, se abra, permita, porque a pessoa começa a sentir as coisas. Ela fala, nossa, Então é de onde isso, vem? sente? Sente, a pessoa sente. Então, por exemplo, teve constelação, a constelada veio trabalhar a relação com a mãe dela. A mãe dela tinha saído de casa, abandonado ela. Ninguém sabia da história, porque a gente não fala, olha, conta a sua história inteira. Fala assim, qual é o seu problema? Em uma frase. Até para você não influenciar, para não abrir demais a intimidade da pessoa e para não influenciar os representantes que vão entrar. Ah, eu já sei que é isso, então vou fazer, né? Então você dá o mínimo de informações possíveis. E aí chamei alguém para representar a mãe dela. A pessoa não conhecia ela, não sabia qual era a dinâmica, o que a mãe fez. Quando ela entrou, ela começou a ter um tremor nos braços, no braço esquerdo, começou a tremer, tremer, tremer. Ela olhou assim, a constelada, a gente tem que olhar, fazer leitura corporal, tem todo o acompanhamento. Ela falou, nossa, minha mãe fazia exatamente isso, porque ela era alcoólatra. E ela morreu em delírio com tremor na mão esquerda. Então a pessoa sente exatamente aquela pessoa a quem ela está representando, os sentimentos, ela passa a ter ligações, aversões e tudo. Isso que é o interessante. Nossa, Como que a pessoa capta essa informação? energético isso. Porque quando você entra no lugar, você fala, nossa, eu não me simpatizei com aquela pessoa. É. Ou então aquela, eu tenho uma afinidade, não sei porquê com aquela. Nossa, esse ambiente está pesado. Nós não temos essa percepção? São percepções de campo. Porque a consciência é um órgão de percepção. E a gente entra num campo sistêmico com aquela finalidade e a gente vai sentir, porque são informações que estão presentes ali, né? Então, se a pessoa se permitir, ela vai sentir exatamente o que tem. Um cientista que estuda muito esse fenômeno é o inglês Rupert Sheldrake. Ele estuda os efeitos dos campos morfogenéticos ou campos mórficos, que são campos de forma que trazem a informação do nosso sistema familiar. Então, esse estudo do Sheldrake é muito interessante, quem quiser pesquisar, tem vários trabalhos dele, mostrando como que acontece o efeito das informações serem mostradas num campo sistêmico, porque são. A constelação familiar é para todos? Olha, eu acho que nada é para todos. Ela é um movimento Mas que existem traz... pessoas que não deveriam, não podem fazer, não podem acessar isso? A princípio você fala assim, não, esse tipo de pessoa não pode fazer, eu não conheço desse jeito, mas eu sei que tem pessoas que não estão abertas a isso. Né? Por quê? Porque quando você olhar uma constelação, você vai ter que realmente se abrir para perceber, enxergar a dinâmica que acontece no seu sistema. E se a pessoa está muito defendida, com muita resistência, muito infantilizada nas suas emoções, ela vai ter dificuldade, não vai querer ver. Então, muitas vezes a gente faz um contrato, eu faço um contrato com um constelado. Eu falo assim, olha,
Se eu perceber alguma coisa, alguma informação chegar do campo que você precise saber, é para eu te falar mesmo? Porque às vezes você vai ter informações que são difíceis para você. Aí se a pessoa falar sim e ela fizer um acordo comigo, então eu vou mostrar. Mas eu já acompanhei constelações, eu fazer e ver outros colegas, amigos consteladores, pessoas de extrema resistência, de não olhar, não ver o que está acontecendo. E aí? E aí a gente vai até respeito ao limite da pessoa também. Então essas pessoas, talvez, o mínimo que elas puderem enxergar, assim, qualquer movimento, qualquer informação que você coloca no sistema, a própria teoria quântica já fala isso, você já começa a mover o campo. Então talvez daqui a um próximo momento ela esteja mais aberta para olhar para as dinâmicas dela. Se ela veio procurar, não foi à toa. O que fazer depois que a pessoa for constelada? Então, quando a pessoa é constelada, logo a seguir ela tem que ficar com aquela imagem que ela deve viu, marcar que ela aquilo. percebeu, que marca, fica com ela. Então eu sempre oriento. Acabei até de escrever um artigo sobre isso, publiquei no Somos Todos Um, que eu sou um colaborador do blog, né, do site Somos Todos Um. E eu fiz sobre o que fazer e o que acontece depois da constelação. Porque as pessoas ficam curiosas, os que estão participando, e vão lá, você acabou de constelar. Ai, Jorge, o que você sentiu, o que era aquilo, quem era aquela pessoa? Então isso, explica para mim o que aconteceu, isso traz de volta do emocional para o racional. Constelação não é um movimento nada racional, ela é um movimento de alma, é um movimento emocional, né? Um movimento que traz coisas profundas. Então eu falo assim, olha, não é para ninguém ficar perguntando para o constelado o que aconteceu. Eu, quando fui constelado várias vezes, depois da minha constelação, eu ficava em alfa. Eu ia para um canto e ia meditar. Ficava lá um tempão, até conseguir novamente voltar para cá, porque é um movimento que mexe muito com a gente. Então eu falo para, olha, fique com você mesmo, deixa essa imagem entrar na tua alma, fazer um efeito, e depois você vai saber o que fazer. Mas não se abre mão da terapia, né? Não se abre mão da terapia. A constelação não é para substituir nada, mas ela pode ser de grande auxílio para quem faz um tratamento médico, principalmente na medicina integrativa, na psicoterapia, não é? Traz informações diversas. Acredito até que para a astrologia também, se você tiver um cliente que fizer uma constelação, vai te desvelar um monte de coisas que às vezes vai esclarecer. Então, ela é algo que amplia a consciência. A constelação familiar é para ampliar a nossa consciência. Doutor Roberto, quero te agradecer. Eu que agradeço. Muitíssimo, sei que você vai viajar, Imagina, mas veio aqui para gravar o programa. É um tá? prazer Muito estar aqui. obrigado. Eu tá que bem? agradeço. Obrigado. E uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.